Muito bom dia a todos. Que fala o Padre Inocêncio Nangola, da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora de La Salete, nesta Diocese de Luanda. Estamos neste lugar, aqui na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, em Sacalumbo, para tratarmos de um assunto, juntamente com os catequistas e aqueles que fazem parte de muitas paróquias, animadores de comunidades paroquiais e catequeses, sobretudo, para tratarmos deste tema que fala da oração, da Lectio Divina, então, leitura orante da Palavra de Deus. Este tema tem um impacto assim, na vida do catequista, porque o catequista precisa de meditar na Palavra de Deus, de tal sorte que facilite o seu serviço e a compreensão dos seus irmãos na meditação desta Palavra de Deus. Ela que é viva e eficaz, que atinge a medula, que alcança o mais profundo do ser humano e o leva à salvação e à própria santidade. Então nós estamos a ver neste tema da leitura orante da Palavra de Deus, que em latim diz Lectio Divina, dois pontos, dois blocos que assim dividimos. Primeiro fala dos sentidos da Escritura. Aqui neste bloco dos sentidos da Escritura apresentamos duas partes, ou dois sentidos. O sentido literal e o sentido espiritual. No sentido literal, nós vemos como esta Palavra de Deus é apresentada, como deve ser meditada, como deve ser interpretada. Fala-se da interpretação correta do texto bíblico. Falamos também da expressão alemã Sitzmleben, para significar o contexto vital, como o ambiente, como surge aquele texto, o que é que nos diz, e porque uma interpretação exegética fora do contexto é um pretexto. Estaríamos a interpretar algo que não tem praticamente nada a ver com aquilo que é a própria literatura bíblica. Vamos a falar da leitura, sentido orante ou literatura bíblica nesta dimensão de interpretação da Sagrada Escritura para os catequistas lá nas suas atividades, os responsáveis de comunidades, poderem interpretar também esta sagrada leitura, esta sagrada Escritura e assim partilhar com seus irmãos lá nas suas comunidades. Temos o segundo sentido, que é o espiritual. O sentido espiritual é aquele que leva o homem a partilhar, sobretudo a ligar-se a Deus nesta dimensão de amor, nesta dimensão de paz, de harmonia, a partir dos três sentidos que o próprio sentido espiritual nos apresenta. Fala-se do sentido alegórico, que tem a ver com a comparação daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, comparando com a vida de Cristo. Fala-se do Mar Vermelho, que vai simbolizar o sacrifício, momento difícil de passar, algo difícil de superar, comparando em relação, digamos, à vitória de Cristo sobre a morte. Então, estamos aqui a falar do Mar Vermelho, que simboliza a vitória de Cristo. Depois falamos do sentido moral, que tem como a base, o substrato, o agir humano. O cristão, o catequista e tantos outros, a sua ação deve levar-lhe a caminhar com os outros, a aproximar os homens de Deus, os homens se a Cristo, não a repelir, não a expulsar, não a correr, mas a impelir. É este sentido moral, questão da ação humana, que traz consigo a dimensão moral. Depois temos o terceiro ponto, que é o sentido analógico, digamos, anagógico. O sentido anagógico tem consigo um caminhar, uma posição de alguém
do homem enquanto peregrino deste mundo para o mundo eterno, desta vida para a vida eterna, a vida futura. Dali nós poderíamos também falar das 3 fases da igreja. A igreja peregrina, que é de todos nós enquanto caminhantes nesta terra, a igreja purgante dos irmãos que estão no purgatório e depende das nossas orações, e da igreja triunfante da Jerusalém Celeste. Então, este terceiro sentido faz parte do sentido espiritual. Esse é o sentido que é o anagógico, leva-nos a esta realidade de caminharmos desta vida para a vida eterna. Mais tarde, a frase medieval, a idade medieval, procura resumir estas dimensões todas e sentidos em 4 pontos. Fala da letra, que ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, depois a anagogia, para onde deves caminhar. Estes 4 pontos resumem os 3 pontos do sentido espiritual e o ponto do sentido literal. Tratamos deste assunto e depois poderemos também tratar da própria Lexio Divina, no sentido de entrarmos em prática. Primeiro explicarmos o que é a Lexio Divina, esta leitura orante do cristão, e depois desta Lexio significa lição divina, e depois de terminarmos esta leitura orante, que apresenta 4 graus ou passos. O primeiro passo é a leitura, ler o texto, saber o que o texto diz para a minha vida, e depois, primeiro a dimensão geral, depois na minha vida o que o texto diz em si mesmo. O segundo passo, que é o segundo grau, trata da meditação. O que o texto me diz hoje. Medito o texto, analiso, compreendo o texto, tiro lições naquele texto sobre a minha vida a respeito daquilo que hoje, o texto de hoje, me diz. Esse é o segundo passo, ou então o segundo grau, que é a meditação. O terceiro grau, terceiro passo, é a oração. E assim, o que o texto me leva a dizer a Deus. Digo o que eu digo sobre Deus, como devo me dirigir a Deus, como devo orar. Então, temos aqui a oração. E muitos vão apresentar variedíssimas ideias, ou então variedíssimos conceitos sobre a oração, dos quais nós pegamos de Santo Agostinho. Vai dizer: a oração é o voo da alma a Deus, este voo que leva o homem a Deus, nesta interação do coração humano que dialoga com Deus na consciência do seu interior. É esta alma da vida humana que peregrina e depois em direção ao Pai. Temos a oração e o último passo é o quarto degrau, então, que trata da contemplação. O quarto degrau que trata da contemplação diz alguma coisa. Fala-se da contemplação ou ação. Depois de contemplar, meditar, orientar, ver, o que o texto, depois de tu saber o que o texto me sugeriu, me disse já e me diz hoje, como devo agir. Hoje, amanhã, depois da manhã, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, quizá toda a minha vida. Como devo agir? Chama-se ação. Então, contemplação, a mesma questão da ação. Eu devo sair para não tanto ir ao encontro dos outros, mas sair de mim mesmo para praticar a boa ação, a boa obra, e é o que o texto, o quarto grau, nos apresenta. É isto que preparamos para nossos irmãos catequistas e outros que fazem parte desta formação, vindos de diversas paróquias da nossa Diocese de Lourdes. Obrigado.